Saúdo você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana, em verdade, terminando já, não é? São estas duas últimas lições. Hoje a lição de número 12 e na próxima semana a lição de número 13, terminando este trimestre tão maravilhoso que nós temos aprendido muitas lições práticas para a nossa vida. E queremos crer e esperar em Deus que nesta lição de hoje nós possamos também aprender algo da palavra de Deus para as nossas vidas. Este vídeo é o vídeo da lição comentada do canal da professora Manuela Barros, uma vez que o tradicional modo, não é, a maneira que nós temos usado no passar dos anos como professora, é trazido para você no vídeo da lição tradicional, o outro, que não esse, não é? Este diz a comentada, onde eu vou ler a parte da revista com você e gostaria de também compartilhar um roteiro desta lição comentada, está num PDF aqui. Na descrição deste vídeo, fica à vontade de baixar este PDF e usar à vontade. Na nossa tela, como você está vendo aqui, nós vamos ter a apresentação deste mesmo material, só que graficamente um pouco mais fácil de nós visualizarmos na tela, mas vamos estar acompanhando este roteiro aí da lição, mais uma vez, número 12, o título aí está para você na tela, a reconciliação de Jacó com Esaú. E para você que no fim deste trimestre veio passar por aqui no nosso canal, muito bem-vindo, eu fico muito feliz com a sua presença, e para vocês que têm estado junto comigo neste trimestre, mais uma vez devoto o meu coração, a minha alegria, não é, a honra que eu sinto de saber que você a cada semana tem estado aqui conosco para nós juntos aprendermos da palavra de Deus. Então nós vamos começar com a leitura da nossa revista, mas desta feita nessa lição eu não vou ler todos os subtópicos. Por quê? Porque assim como na lição passada eu foquei num questionário, não só mudando um pouco a metodologia de como nós poderíamos trazer o ensino, mas trazendo uma aplicação mais prática. Desta feita também eu quero focar esta lição em 3 pontos principais. Eu vou caminhar na leitura da nossa revista e vou ler as partes que são pertinentes a estes tópicos que eu gostaria de enfatizar. Não significa que você não deva ler os demais subtópicos. Sim, pode ler, mas como eu não tenho nenhum comentário a adicionar o meu desejo como professora, eu focaria nestes 3 pontos, então eu vou fazê-lo assim nesta aula com você. Mas com certeza, como professor, você é livre, não é, para decidir aquilo que você vai ler com a turma ou deixar de ler. Amém? Então, no nosso primeiro tópico, se você está na revista comigo, nós temos aí Irmãos em Conflito, e esta página é a página de número 85, lá em cima. E o texto diz o seguinte, nós vamos estar lendo este primeiro subtópico. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e de bênção de Deus sobre a sua vida. Este episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse, e aí está o ponto da nossa importância aí para nosso estudo deste dia. Veja bem, compreendesse o quê? Que a sua vida e o seu sucesso dependiam, qual é a palavra que segue aí? Somente do Senhor. Para mim, este é o foco do estudo deste primeiro subtópico, mas eu vou ler até o fim do subtópico. Vamos lá? Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, da orientação e da bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo o que temos e somos vem de quem? Vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Que bênção este subtópico. E para nosso estudo, nosso roteiro, que eu compartilho com você também a partir deste momento, eu gostaria de trazer 2 questões de reflexão para nós começarmos o pensamento, né, neste subtópico. Nós estamos olhando para a realidade que Jacó, nós caminhamos com ele saindo da casa do pai, você lembra disso? Ele saiu da casa do seu pai, e porque ele fez o que fez, junto com a sua mãe, parte ele sozinho, parte ele com a sua mãe, ele teve que fugir da ira do seu irmão que procurava matá-lo.
e ele foi para a terra de sua mãe, né? E ali ele conheceu a sua esposa, ele trabalhou por ela e também trabalhou porque Deus permitiu para que ele conseguisse a riqueza dele, os gados dele, etc., até que chegou o dia que Deus o mandou voltar. Isso tudo foi até a lição passada, passamos brevemente nisso aí, né? Mas agora chegamos na lição e no momento que Jacó está já pertinho da sua terra, já está a ponto de encontrar-se com o seu irmão e neste momento ele não sabe, não é, qual será o fim deste encontro, se o seu irmão ainda está rancoroso ou qual seria, e para nós que já lemos, né, eu não li com você, nós vamos ler durante a lição alguns textos aí, mas de Gênesis 33, 1 a 10, que foi o texto da leitura bíblica, nós vemos que trata exatamente do encontro dos dois. Mas as primeiras perguntas que eu tenho para nós, quando nós refletimos sobre este subtópico, é qual foi a vitória que Deus deu a Jacó nessa lição? No texto de Gênesis, capítulo 33, versículo 1 a 10, e eu talvez deveria voltar a ler com você, né? Deixa eu mudar aqui, para que nós tenhamos isso fresco na nossa memória, mesmo na aula aqui. Então vamos lá, o texto bíblico. Veja lá. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia os seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então, nesta leitura aí, voltamos à nossa pergunta, que nós começamos a nossa discussão nesta aula. Qual foi a vitória que Deus deu a Jacó neste momento, neste episódio que nós acabamos de ler? Sem dúvida alguma, a vitória foi a que ele mais esperava. Não ter morrido, não encontrar com o ódio do seu irmão, né? Não encontrar com a ira, com alguém que desejava, anelava a sua morte para pagar por aquilo que ele fez, mas encontrar com o seu irmão e ter paz com ele, né? Humanamente falando, esta é a grande vitória. Esta é a grande vitória. Durante a lição, nós vamos observar vitórias espirituais por trás desta vitória humana que nós encontramos. Houve vitória espiritual para ele, Jacó, vitória espiritual para Esaú, seu irmão, e vitória espiritual para o reino de Deus. Mas neste momento, para responder essa pergunta, a grande vitória que ele esperava, Deus concedeu para ele, que foi encontrar e ter paz com o seu irmão. De volta. A segunda pergunta é: que preço Jacó pagou por depender de Deus? Veja que no subtópico que nós lemos, nós aprendemos sobre a bênção de Jacó estar vinculada não à sua maneira de agir, não a métodos que alguém pudesse ter falado a ele, como no caso da sua mãe, que deu o método, né, a maneira de agir para conseguir a bênção que era para ser de Esaú. Então a sua mãe não dependeu de Deus naquele negócio, pelo contrário, ela fez da sua maneira e foi algo que trouxe muitas dores. Mas eu pergunto para nós, como estímulo ao pensamento neste momento aqui, será que Jacó pagou um preço por depender de Deus? E a resposta é sim. Toda vez que nós deixamos os nossos planos humanos, que nós deixamos as nossas prioridades, a nossa maneira de ver, nós pagamos um preço. Porque quando nós dependemos de Deus, o primeiro preço que ele pagou é que ele não tinha controle em quando Deus ia aparecer, quando Deus ia falar.
Então, esperar o tempo de Deus, claro que a primeira aparição ali na ida, não é? Que ele viu, teve aquela visão da escada que subiu aos céus e os anjos desciam e subiam. Aquilo foi uma surpresa de Deus completa, um consolo de Deus. Nós estudamos sobre isso numa lição passada. Mas dali para frente foi um processo de obediência. Para onde ele foi, o que ele esperou, o que ele trabalhou, e ele esperou principalmente ter que esperar. E eu me lembro, na aula passada a gente falou sobre isso, né? Passada ou retrasada, que ele quis voltar depois de um certo tempo, mas o Labão meio que tentou fazer ele ficar e etc. E ele tampouco tinha ouvido a voz de Deus. Então ele aceitou a proposta de Labão para trabalhar por ganho próprio agora, né, a partir daquele momento. E foi a maneira que Deus, em verdade, usou para prosperá-lo, para que ele não voltasse para casa de mãos vazias. Então foi um propósito de Deus. E no tempo de Deus, né, no tempo de Deus, Deus falou, volta e eu serei contigo, e foi isso que aconteceu. Então, o preço que Jacó pagou por depender de Deus é um preço de espera, é um preço de você ter os seus projetos algumas vezes frustrados. Foi o caso dele, ele queria voltar num certo momento, mas Deus não permitiu, Deus proveu uma outra coisa, e isso na nossa vida às vezes nos irrita um pouco, né? Porque nós fazemos nossos projetos, nós temos a nossa visão humana do assunto, e quando de repente não dá certo, nós temos uma escolha. Ou depender de Deus, entender que Deus está obrando nisso e esperar no tempo de Deus, esperar na porta a maneira certa de Deus trabalhar. Ou simplesmente dizer, não, é o que eu quero, não é? Pisar o pé e caminhar. Então, nós vemos algumas coisas que Jacó teve como preço para depender de Deus neste processo que ele está passando. Agora, o slide seguinte que nós temos é uma colocação minha para você, e por isso que eu disse é uma colocação de aplicação desta pergunta, desta realidade para as nossas vidas, porque eu me perguntei, e eu passo essa pergunta para você, e eu passaria essa pergunta para todos os irmãos que estão estudando esta classe, quantos de nós queremos depender de Deus? Porque depender de Deus tem um preço, e a pergunta, a nossa vida, direto ao nosso coração é essa: quantos de nós queremos depender de Deus? Irmãos, a resposta simples, ou até simplória, ela é imediata. Todo mundo diz, eu quero depender de Deus, mas ela não é tão verdadeira. Por quê? Porque é um preço de depender de Deus. Se a gente parar para pensar no que significa depender de Deus, significa que eu não posso fazer nada sem Deus me guiar, permitir, colocar a sua mão de bênção, me dirigir. Ou seja, alguém que é dependente, vamos colocar aí pessoas que têm deficiências físicas, determinadas deficiências, né? Tem dependências. É fácil a vida de alguém dependente? Claro que não. Claro que não. Uma criança é um outro excelente exemplo. É dependente. Meus filhos, como todos os filhos, como todas as crianças, são cheios de ideias, cheios de propósitos, cheios de ideias, né? Cheios de boas opiniões do que eles devem fazer e como a família deve caminhar, para onde a gente deve ir. Eles estão sabendo de tudo, mas eles são o quê? Dependentes do papai e da mamãe dele. Que no fim do dia, eles querendo ou não, quem faz a decisão é a mãe, é o pai, que toma a decisão pela família. Então, esta posição de dependente tem os seus lucros, tem os seus benefícios, mas tem também desafios que, como nós vemos aqui, não são muito bons para nós. Como adultos, nós não queremos mais ser dependentes. Mas como filhos de Deus, nós somos chamados, e esta lição é o que pergunta, Jacó venceu, aleluia. Jacó teve uma grande vitória espiritual, porque ele foi dependente do Deus que lhe apareceu. Na ida para a casa de seus parentes, na fugida da morte, da ira de seu irmão, neste processo de se achar, não é? Aonde ele se perdeu como ser humano, e às vezes nós vivemos isso no começo da nossa juventude, de se achar que profissão, com quem nós vamos casar, tantas coisas de decisão, às vezes em outras transições da nossa vida como adultos, né? Situações difíceis, situações de saúde que nós nos perdemos, estamos em momentos de dificuldade, Deus aparece para nós. Mas o que Deus oferece pela Bíblia Sagrada, o relacionamento com este Deus é como o relacionamento com o Pai. Aleluia. O Pai dá bastante liberdade ao filho. O Pai respeita o filho. Nós aprendemos, inclusive, como ser bons pais com o nosso Deus. Aleluia.
No entanto, nós aprendemos um relacionamento de dependência porque Jacó aceitou este relacionamento, aleluia. Ele encontrou a vitória. E nós vamos ali ver o texto bíblico, né, que eu coloquei para vocês, Salmo 127:1, depender de Deus. Diz o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa isso? Quem é dependente de Deus, quem deseja ser dependente de Deus, entende este versículo. Que nós temos que fazer determinado esforço, ou seja, quem tem que vigiar somos nós. Quem tem que botar as pedras ou sei lá, madeira ou o que você use para construir uma casa, o cimento, o que seja tijolo, o que quer que seja. O homem faz, mas se o Senhor não colocar a sua mão, se o Senhor não abençoar aquele projeto, se o Senhor não está naquele assunto, para quem depende de Deus, para os seus filhos, a bênção não vai estar lá, é em vão, algo vai acontecer. E este esforço será em vão. Como vai acontecer o problema? Eu não sei. Mas a Bíblia nos ensina a trazer Deus, a depender de Deus em toda a área de projetos da nossa vida. E a pergunta, mais uma vez, para nós é: quem é que deseja verdadeiramente depender de Deus? A segunda pergunta é: quem quer mesmo? Quem de nós quer esperar em Deus? Salmo 42:5 diz: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Esperar em Deus é ainda um passo a mais do depender de Deus para nós entendermos. Se a gente fala que quer depender de Deus com uma certa facilidade, esperar em Deus já é mais difícil ainda. É um pouquinho mais complicado. Quando nós entendemos o que é depender de Deus, é complicado. E esperar é parte do depender. Mas que coisa complicada para nós, não é? Por que te abates, a minha alma? Ai, porque não tem, a porta do trabalho está fechada. Por que te abates, a minha alma? Porque a pessoa continua com cara feia. Por que te abates, a minha alma? Porque eu não consigo suceder nisso que eu tenho tentado. Por que te abates, a minha alma? Porque a situação da minha família, dos meus filhos ainda estão assim. Por que te abates, a minha alma? Aí o salmista diz: espera em Deus. Confia nele. É um outro texto, né? E ele tudo fará. Mas há um processo de espera que Davi conheceu bem. Não é por nada que ele escreve isto várias vezes. Entre o tempo que ele foi ungido e o dia que ele assumiu o reino, foi muito tempo. E nós vemos história tras história tras história na Bíblia Sagrada, que existe esse tempo grande entre o dia da promessa, entre o dia que nós entregamos a causa ao Senhor e o dia que a vitória seja completa na nossa vida. E todos nós temos experiência. E a pergunta para nós refletirmos nessa lição é essa: se a vitória vem de Deus e não de nós, então nós temos que esperar em Deus. Então, que nós possamos com essa lição aprender e levar para nós este texto. Por que te abates, ó minha alma? Porque as coisas da vida vão nos abater. Quantos glorificam a Deus e entendem esta verdade? Aleluia! As realidades da vida vão nos abater. Não é uma questão, não é cogitação, não é será que. Vão, nós conhecemos. E não vai mudar. Não adianta vir com teologia de triunfalismo, porque essa teologia não é bíblica. Estamos estudando isso com jovens agora. Até se você quiser aprender sobre os erros que estão por aí no meio evangélico, volta lá na playlist do nosso canal da lição dos jovens deste trimestre, porque foi excepcionalmente maravilhosa para nós conhecermos. Mas o aprendizado dessa lição para nós hoje é: minha alma, por que você está abatida? Coloca a tua confiança em Deus. Agora é fácil, irmãos, e é por isso que eu pergunto: quem é que quer? Porque quando a gente verdadeiramente espera em Deus, confia em Deus, a gente não coloca os nossos métodos, a nossa ajudazinha a Deus. Nós vimos já nessa série de lições que Abraão com Sara fez, né? E outros fizeram, e nada deu certo quando eles meteram a mão. Então nós aprendemos já pela Bíblia que a gente não deve meter a mão. A gente deve fazer o que é somente a nossa parte. A parte do milagre de Deus, não tente, Manuela, fazer. Mas está difícil, a minha alma está batida, Senhor. Então espera, coloca a tua confiança, aleluia. Clama a este Deus, adora este Deus, espera neste Deus, tendo fé neste Deus. Porque, irmãos, esta é a virtude maior de um crente. É por isso que a gente chama de crente, porque a gente crê. Amém? Toda vez que nós
usarmos ou procurarmos a sabedoria humana para resolver, nós estamos deixando Deus de lado. Muitos advogam isso, e eu não vejo de tudo errado em algumas circunstâncias. Mas o que nós vamos ver na realidade espiritual do crente é que o nosso esforço com as coisas humanas alcançam muito pouco, e às vezes nada. E às vezes eles entram no lugar da fé, que nos faria crescer, que nos faria alcançar, que nos faria viver aquilo que Deus tem para nós. E nós perdemos este lugar. Por quê? Porque dissemos para nós mesmos, como os cristãos de hoje dizem, a gente tem que fazer a nossa parte, primeiro a gente busca aqui, ao invés de colocar primeiro a nossa fé, o nosso cuidado, a nossa confiança em Deus e perguntar a Deus, Senhor, queres tu, Senhor, que eu procure isso, que eu vá para este caminho? E Deus vai falar. Deus vai falar. Deus falou para Jacó na hora certa, ele falou. Aleluia. Nas coisas humanas, Deus deu a resposta espiritual. Glória a Deus. A sua direção, ele mostrou as coisas espirituais. Então, quando Jacó foi para uma realidade humana, que ele foi para uma outra terra, que ele foi se casar, que ele foi esperar o tempo, que ele recebeu a bênção financeira de Deus, todas as coisas humanas. Mas a visão espiritual ele já tinha, porque Deus o deu antes deste caminho. É isso que é salvação. É isso que a nossa vida com o Espírito Santo faz. É que nós caminhamos as coisas naturais, mas já com um entendimento, aleluia, com uma direção espiritual para a nossa vida. E está aí a diferença. E muitos não têm isso. É por isso que nós, como professores, não só temos que viver, mas temos que ensinar, discipular os nossos alunos nessa realidade. O terceiro tópico aí do nosso roteiro, na primeira parte, é quantos de nós queremos buscar até ouvir de Deus? Porque quem depende de Deus, espera em Deus. E muitas vezes tem que buscar até ouvir de Deus. Lucas 24, e não é o 29, é o 49, eu tinha corrigido, mas quando fiz os slides ainda não estava com a correção. Os irmãos me desculpem, por favor. Então o texto aí vai estar errado. Eu vou ler com você aqui, Lucas 24, eu vou mudar a imagem para mim, né? Porque senão não vai estar certo. E é uma pena que eu troquei e não percebi que eu tinha feito os slides antes disso. Mas não tem problema, é assim mesmo, né? Na sala de aula também pode acontecer isso, algum probleminha, e nós continuamos, é parte de ser professor. Quem já viveu isso, diga amém. Amém? Nós somos humanos, graças a Deus. Fazemos o nosso melhor, procuramos fazer o nosso melhor, mas aonde nós falhamos, graças a Deus, é para mostrar que nós somos humanos, nós somos falhos, e a glória será sempre de Jesus perfeito, é só ele, aleluia. 24 e 49 de Lucas, o texto diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Era a promessa da descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, né? Jesus está falando aqui, finalzinho do texto de Lucas, quando ele já tinha ressuscitado, inclusive. Aí, seguindo o texto, diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que eu selecionei neste texto aqui é a palavra até que. Quando Jesus mandou estes discípulos para aquele lugar, para aquele salão, esperar a descida do Espírito Santo, ele mandou esperar até que. Eles não sabiam se seriam algumas horas, se seriam alguns dias. Mas eles ficaram lá até que. E Jesus disse, vocês vão saber. Eles não sabiam como eles haveriam de saber. Amém? É aquele texto de Atos 2, né? Que eles ouviram o som de um vento veemente. Eles não sabiam como seria. Eles viram como que línguas de fogo sobre a cabeça dos homens, mas eles não sabiam o que aconteceria aqui. E a pergunta para eles, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos esperando até que. Como é que a gente vai saber? Aleluia. Mas eles souberam, porque o Senhor é fiel. E o segundo versículo aí é o de Lucas, capítulo 11, 9, diz, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, a doutrina de Cristo Jesus, o ensino de Cristo Jesus é que nós insistamos, que nós dependamos, que nós peçamos, que nós busquemos até que. Aleluia. Então, o sentimento neste primeiro tópico do nosso estudo aqui é focado neste primeiro subtópico. Jacó teve uma grande bênção, irmão. Que bênção, irmão. Que bênção.
encontrar o seu irmão e o homem, ao invés de estar ainda todo rancoroso, querer matá-lo, veio abraçar ele, se jogou no pescoço dele, beijou ele e eles ambos choraram. Ali, aleluia, se reconciliaram. Que bênção tão grande! Ele alcançou esta bênção porque ele dependeu do Senhor. Foi na hora certa. Se tivesse saído antes da hora, podia não ter acontecido. Veja os detalhes do espiritual. Eu quero que nós entendamos. Eu estou tomando tempo para que nós entendamos este grande aprendizado espiritual. Quem depende do Senhor é uma posição de renúncia. Por quê? Porque não é no nosso querer. Quem depende do Senhor espera no tempo de Deus. E quem depende do Senhor busca, pede, fala até o quê? Até ouvir de Deus. No segundo tópico do nosso estudo, nós vamos voltar na revista e eu vou ler para este segundo tópico o subtópico 1 e o subtópico 2. Diferente do primeiro, que a gente leu só um, né? Então nós vamos começar aqui na página 85 e vamos ler uma parte da 86 também. Deixa eu compartilhar com você aqui. Na página 85 aí na direita, né? Deixa eu descer um pouquinho para você ver o subtópico aí. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor quando ouviu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e medos já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se o quê? 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Vamos passar para a página 86, aí nessa primeira parte aí da esquerda. Esaú abraça e beija Jacó, para dar continuidade à história. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolho de um palácio. Então nós lemos aí essas duas realidades de como Jacó se comportou no momento do encontro com Esaú. Nós vimos que ele mandou ofertas adiante, né? Então ele estava vindo ao encontro com a sua família, ele dividiu a parte da família, mas antes de começar a Esaú ver as famílias, ele recebeu ofertas que Jacó estava mandando para ele, de bens. Mas depois dessa oferta ele começou a ver, e quando encontrou a Jacó, este texto que nós acabamos de ver aí, não é? Nós encontramos essas duas realidades. Eu vou ler o texto bíblico, Gênesis 33, 3 e 4 com você, porque é o texto bíblico disso que o pastor mencionou. E ele passou adiante deles e prostrou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Então o que nós vemos aí é o texto bíblico que o pastor mencionou no seu esboço. E aí o que eu gostaria de aprender aí são essas duas coisas. A prova de um coração sincero, e o que eu gostaria de observar com você é que ambos foram vitoriosos porque o seu coração era sincero. E um coração sincero, todos nós, quando alguém pergunta, você está falando de sinceridade? Nós buscamos em nós se há sinceridade em nós. E algumas vezes somos tendenciosos a achar, mas há provas. A sinceridade, ela traz com ela provas que alguém pode comprovar, por isso chamam provas.
Há um texto semelhante em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor, o amor de Deus, né? E ali ele lista algumas características que explicam como é o amor de Deus. E eu estou trazendo esse paralelo para nós entendermos que um amor que cai, que funciona dentro, que usa aquelas características de 1 Coríntios 13, é um amor divino, é um amor verdadeiro, é alguém que verdadeiramente ama. Amém? Então, aquelas características são as provas de um amor verdadeiro. E agora eu estou falando de quê? De um coração sincero. Então, em primeiro lugar, Jacó foi capaz de se humilhar. Ele foi quem errou. Veja aí, você está enxergando, né? Eu vou botar um pouquinho maior aqui para nós vermos. A prova de um coração sincero. O coração sincero, ele é capaz de se humilhar. Ele é capaz de se humilhar. E foi o que Jacó fez. Ele queria o perdão, ele queria a reconciliação. E quem quer verdadeiramente, ele se humilha. E eu coloquei um paralelo aí para você com o filho pródigo. Porque a prova do arrependimento do filho pródigo não está em ele não gostar mais da comida, das bolotas de porco e querer a comida do pai. Não. Está no momento que ele diz, eu não mereço mais ser filho. Eu vou voltar, porque eu não tenho para onde ir. Eu estou no lugar pior, na pior situação que eu podia estar na minha vida. E eu tenho um pai. Eu vou voltar e esperar na graça dele, mas eu sei que eu não mereço. Então, esta palavra de não mereço, esta palavra de eu vou falar para ele que eu não mereço ser filho, que ele, por favor, me faça somente como seus jornaleiros. É a prova. Claro que eu sei, você sabe, eu e você conhecemos a graça. Eu e você sabemos o que o pai fez. Para ele, porque o coração dele era sincero, foi surpresa, porque pela justiça, o filho não imaginava que o pai faria aquilo. Será que nós compreendemos isso? Não seria o normal, não seria aquilo que muitos de nós, muitas vezes, nós tornamos-nos filhos, irmãos. Que a gente acha que o que Deus está fazendo é um favor e está tudo certo, se a gente errar e voltar, Deus tem que receber. Não, irmãos, não. Isso é a prova de um coração que não se arrependeu, não se arrependeu. O arrependimento, ele traz junto com ele uma posição de humildade. É isso que nós aprendemos nessa história. Então Jacó não tem dificuldade de se ajoelhar diante do seu irmão, de chamá-lo de Senhor, de oferecer, não é, ofertas, presentes, de tratá-lo com tanto respeito. Quem lê essa passagem percebe isso, né? Então esta honra, este respeito, essa posição de humildade, até de humilhação diante do seu irmão, com uma colocação, né, sem exagerar nisso aí, mas é a prova de um coração sincero. Agora, da parte de Esaú também eu vejo um coração sincero que foi capaz de tomar a iniciativa. Veja aí o que eu coloquei em segundo lugar, vou aumentar para você aqui. O que aconteceu? Quando ele viu Jacó de perto, ele tomou a iniciativa. Ele correu, ele abraçou o irmão, agarrou o pescoço dele, começou a beijar. Então é um coração sincero de quem perdoa. Porque a gente vive na igreja isso, né, irmão? Alguém pede perdão e a gente tá perdoado. Tá perdoado. Há provas, existem provas nas nossas atitudes, nas lágrimas que caem do rosto, e ambos ali choraram, ambos choraram. São nas lágrimas, é no abraço, é na evidência física que há um coração sincero de quem perdoa, inclusive. E ora, a gente aprende lições espirituais. Porque tanto quem pediu perdão sai abençoado, sai livre espiritualmente daquele processo, como quem perdoou. Também, porque alguns obedecem a Bíblia e dizem, eu vou pedir perdão porque eu pequei contra o meu irmão, mas alguns não têm a capacidade de perdoar. E Pedro perguntou para Jesus, Senhor, se meu irmão pedir perdão, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, Jesus. E o que Jesus respondeu? Não 7, não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, há necessidade que da mesma maneira que nós, como seres humanos, tenhamos a capacidade de, quando erramos, quando pecamos, pedir perdão, né? Nos humilharmos a essa situação. Mas aqueles que recebem este pedido de perdão, o coração sincero mostra através da iniciativa
que se vê, que se comprova. E eu vou lembrar para você no paralelo da história do filho pródigo. Qual foi? Que o pai fez a mesma coisa. O pai não foi atrás do filho, mas na hora que o filho apareceu de longe, o pai já estava na porta todos os dias. Eu posso imaginar, porque no dia que o menino chegou, ele estava lá. Esticou o olho, quando viu o seu filho, o que ele fez? A mesma coisa, ele correu em direção, abraçou, beijou, né? Voltou para casa correndo, escutou o que o menino tinha para falar, mas virou para os seus servos e disse: vamos fazer, traz a sandália, traz o anel, e assim por diante. Nós conhecemos a história. Mas esta atitude é Deus, ali é uma figura de Deus, o pai. Então nós conhecemos o perdão de Deus, que é sincero, pela atitude, aleluia, pela atitude do Pai, glória seja dada ao nome de Jesus, e que nós recebemos isso. Então nós aqui terminamos o segundo subtópico. Veja que o que nós usamos aqui foi no primeiro tópico, nós lemos só o primeiro subtópico e falamos alguma coisa, né? Focamos na dependência de Deus. No segundo subtópico nós focamos nestes traços, nestas comprovações de um coração verdadeiro. E no terceiro tópico da lição, que vai estar na página 87, eu não vou ler o primeiro e o segundo, eu vou ler somente o terceiro subtópico, portanto, na página 87, lá em cima, que diz: Jacó, eu vou compartilhar aqui com você, Jacó levanta um altar ao Senhor, tá vendo aí? Então nós vamos ler somente essa parte aí, porque, volto a dizer, você pode ler todos os outros subtópicos, mas eu vou focar o meu comentário nesta parte. Vamos aí. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou este altar de Deus, o Deus de Israel. E eu botei a tela errada. Vamos voltar aqui, pronto. O único e verdadeiro, como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. E aí vem uma pergunta que é onde eu quero meditar neste tópico aí conosco. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? E é nisso aqui que eu gostaria de tomar um tempo. Vai ser uma aula muito prática. Vocês já viram que nós trouxemos 2 pontos muito práticos, espiritualmente falando. E agora o terceiro. Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Então o que eu vou fazer com você agora é que eu vou ler o texto bíblico que está por trás desta explicação aí do nosso comentarista. Está em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 7. Veja aí. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita lá. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses alheios do meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Veja bem, tire os deuses que não são Deus, alheios. Purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel. E farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia, o que foi comigo no caminho que percorri. Seguindo a leitura do versículo 4. E deram a Jacó todos os deuses alheios que havia em suas mãos. Está aí a família, a esposa, as esposas, os filhos, os brincos que traziam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Depois partiram, então ficou lá para trás. Amém? Ficou para trás. Quem está entendendo o que Jesus está falando aos nossos corações, o Espírito de Deus está falando aos nossos corações, só de ler este texto. Amém? Amém? Tirou tudo, deixou lá enterrado e ficou para trás. Glória a Deus. Depois partiram. E o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam em redor deles e não perseguiram os filhos de Jacó. Então este terror não é mau, é no sentido de que o terror de Deus, ou seja, a mão de Deus estava retendo, impedindo as perseguições naquele momento. Assim, ou seja, com a mão de Deus a seu favor, ele chegou à luz,
que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali lhe aparecera Deus quando fugia da face de seu irmão. Então aquele lugar foi um lugar de marco na sua vida e nós estudamos há muitas lições atrás. A viagem foi e ele voltou em paz conforme Deus prometeu e ele tinha feito um pacto para com Deus, mas neste momento o nosso comentarista chama a atenção que depois do encontro com Esaú ele não foi direto para aquele lugar, mas ele ficou em outro lugar, mas chegou o tempo que Deus lhe aparece e diz, chegou a hora a Jacó, no caso agora Israel, de ir para Betel. E quando você chegar lá, você vai me oferecer um altar. E o que eu quero nos chamar a atenção aí, através dessa leitura, é que quando Israel, ou Jacó, que nós temos estudado debaixo deste nome até aqui, não é? Ouviu este chamado de Deus para ir a este lugar, ele disse, este lugar é santo. Aleluia! Este lugar é santo, então foi ele quem tornou-se para a sua família. É o foco que eu gostaria de terminar a nossa lição. É como ter autoridade ainda hoje como pais de erigir a nossa família dentro da nossa casa um altar a Deus. Foi a colocação do nosso comentarista e a colocação que eu compartilho com você. E que eu gostaria, temendo e dependente de Deus, que cada um de nós tivéssemos condição, de uma maneira ou outra, de trazer este desafio para cada uma das nossas aulas, classes de escola dominical, grupos que nós vamos estar junto deles. E eu quero enfatizar, antes de trazer uma lista para você, esta realidade que Jacó viveu. Em saber que aquele lugar era santo, era especial. Em saber que aquele era o lugar do propósito de Deus para a sua vida. E no contexto nosso do Novo Testamento, é para onde nós fomos chamados, é para o lugar da salvação, é para o caminho de santidade, o caminho estreito. E para entrar no caminho de Deus, nós temos que deixar de fora os ídolos. E há alguns ídolos que são feitos como imagens. Há outros que, como disse Jesus, estão no coração. E outros estão pendurados em nós, através das nossas vestimentas e outras coisas. E eu não estou dando indireta, eu estou dando diretas. Eu estou deixando a palavra e o Espírito de Deus falar a nós. Porque se ele não falar, eu não tenho compromisso com isso, porque para mim é fácil dizer, faça cada um como quiser. Mas se o Espírito Santo que um dia me convenceu, convencer a você, é trabalho dele. Não fui eu, não foi o pastor fulano, não foi regra dessa ou daquela. E é dele esta obra. E tem mais uma coisa, de ninguém mais. Agora nós, humanos, cada um de nós, temos a oportunidade dada por Deus de fazer ou não. Agora eu quero nos lembrar que o pai da família, aleluia, teve autoridade. E deixa eu te lembrar mais um detalhe aqui, por favor. Porque às vezes a gente diz, irmã, é tarde demais. Os meninos já usam isso, já tem, eu já dei, já vão, já fazem. Como é que eu vou puxar as rédeas? E eu quero lembrar a você que para Jacó era a mesma situação, já era tarde demais. Ele já tinha saído pela vontade de Deus, já tinha vindo, já tinha tido a grande liberdade, bênção espiritual. E ainda todo mundo estava com seus deusinhos, está todo mundo lá, cada um no seu telefone, nas suas coisas, nas suas mensagens, nas suas amizades, no seu namoro, estava tudo daquele jeito ainda. Até o dia que o seu Deus apareceu outra vez e disse, Jacó, é hora agora, aleluia, aleluia. E talvez seja nesta aula que Deus vai falar a alguns ou a todos os seus alunos, é nesta aula que Deus está falando a tua vida, chegou o momento. Chegou o momento de ir a Betel. Chegou o momento de tomar as rédeas. Chegou o momento de fazer do teu lar um lar devoto a Deus. Agora, eu quero dizer para você, primeiro eu quis falar da Bíblia, porque é ela que tem autoridade sobre nós. Amém, irmãos? É o Espírito Santo, é a Bíblia. Até aqui, só o que eu falei é a palavra de Deus. E eu não posso dar para trás de nada disso, porque não é minha. Agora, eu vou dar algumas opiniões daqui para frente, pessoais. Por quê? Porque eu, como mãe,
casado com meu esposo, nós convivemos com crianças, são pequenas ainda, eu sei. E talvez alguém com razão vai dizer, irmão, teus problemas são pequenos ainda, porque você tem problema com criança pequena. Eu não discordo de você. Mas, com criança pequena, nós já temos tido luta. Primeiro que a luta começa em nós. Começa em nós. Eu me lembro a primeira vez que eu decidi ficar 6 meses sem ver nada de televisão, de mídia social. Na época, quando eu fiz esse primeiro propósito, a mídia social ainda não era algo assim que todo mundo estava usando, né? Mas eu entrei na universidade naquela época e eu trabalhava também e eu tinha que focar para os meus estudos. Então eu fiz um compromisso de 6 meses, né? E os 6 meses se passaram e eu não sofri, irmãos. Eu tinha um compromisso, era só 6 meses. Eu podia voltar depois, assistir as minhas séries ou o que quer que seja. Que eu deixei tudo completamente de fazê-lo. Então não só eu tinha o meu trabalho, eu tinha os meus estudos, mas eu tinha o meu devocional com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tinha algumas manhãs de tanta bênção, irmão, de tanta intimidade. Eu estou falando com você, lembrando destes tempos tão preciosos, ok? O que aconteceu depois de 6 meses? Eu renovei. Aleluia. E eu já não me lembro quando aconteceu. Eu penso que todo o tempo que eu morei naquele lugar, estou me lembrando aqui, o apartamento que eu morava na época, eu estive neste propósito, né? Eu estive nesse propósito. E agora, lembrando agora, trazendo para você essa realidade hoje com uma família, né? Com crianças e etc. Então, a primeira coisa que nós, quando pensamos no altar na nossa casa, é como é que nós, os adultos, o que é que nós podemos fazer para não trazer, e esta é a palavra, ao fazer um altar a Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós trouxermos para a nossa casa outros altares, outros deuses, a glória do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, de Cristo, do Espírito Santo de Deus, não pode compartilhar. Será que nós entendemos esta verdade espiritual? Para mim é difícil estar falando isso. Eu não tinha planejado estas palavras. Mas eu estou aqui analisando a palavra de Deus e estou na dependência do Senhor, analisando isso que nós estamos aprendendo juntos aqui. Porque esta é o centro da palavra de Deus. Deus disse, olha, deixai. Jacó sabia tanto disso que ele não saiu. Antes de sair, ele disse, olha, vamos deixar, vamos fazer isso e no outro dia levantemo-nos para ir. Ou seja, a gente não pode ir para lá, a gente não pode chegar lá com esta sujeira. Aquele lugar, aquele Betel, aquele lugar de adoração a Deus, aquele lugar onde Deus fala conosco, aleluia. Não pode ter ídolos. E é um princípio bíblico, irmãos, divino, ele não comparte a sua glória. Então nós precisamos deixar os ídolos, qualquer que seja que está na nossa realidade do lado de fora, no nosso coração, em nós temos que deixar tudo para termos um altar a Deus. E eu convivi como mãe, eu vou tentar tomar pouquinho tempo aqui seu, mas não gostaria de deixar de falar algumas coisas que talvez para alguns seja muito importante ouvir isso. Toda vez que eu sempre fui, vamos dizer, fechada, no sentido de não deixar abertamente meus filhos assistirem qualquer coisa e etc. A gente sempre tenta, não é? O canal que pode, a programação que pode. Depois eu comecei a limitar tempo também, para não ter tanto tempo de tela e etc. A gente estuda essas coisas, sabe que não é prejudicial. Nunca dei coisas pequenas. Quando eles assistem alguma coisa em televisão grande, para não ficar aquela coisa vidrada e etc. Mas, mesmo assim, o que eu observei desde cedo é que toda vez que eles tinham acesso a essas programações, e olha que programações, todas elas eu sabia o que eles estavam assistindo, com raríssimas exceções, que eles já sabiam que canais podiam assistir, ou mais ou menos, né, coisa de criança, que a gente por acaso saiu, ou fiquei trabalhando, fazendo alguma coisa, e não estive todo o tempo supervisionando, mas supervisionando ou não, eu sempre percebi uma diferença nos meus filhos, espiritualmente falando, depois de estarem meia hora, 1 hora, assistindo, em contato com aquele material, qualquer que seja, e às vezes coisas que, volto a dizer, são coisas que a gente olha e diz, olha, não tem nada de errado com isso. Eu ensino meus filhos a reconhecerem o mal, as coisas do mal, as coisas malignas, e é muito engraçado até, né, ver a reação deles, e eu só posso agradecer a Deus por isso, porque é o Senhor quem guarda, mas o Senhor guarda, mas o pai e a mãe são os gerentes, são a autoridade no lar, amém, irmãos? E é o pai e a mãe, como nós aprendemos aqui de Jacó, ele era o pai e ele teve essa autoridade. Então a primeira coisa que eu
vou dizer para nós é que nós não podemos ter outro altar e saber que qualquer abertura destas, nós vamos estar pagando um preço espiritual. Alguns de nós têm mais percepção disso. Eu e você podemos assistir um filme. Relativamente são, né? Relativamente, essa é a palavra. Mas depois nós vamos perceber algum fruto espiritual dele. Alguns não percebem, nem em si mesmos, nem nos seus filhos. Mas um caso ou outro eu quero trazer-nos a consciência de que nada que é virtuoso do mundo é de Deus. E porque não é, nós sabemos disso, que trabalha contra Deus. E eu quero dizer para você, como alguém que vê, como alguém que enxerga as coisas espirituais, que todos eles deixam uma marca, grande ou pequena, mas ninguém de crianças a adultos sai ileso de nenhuma programação. Irmã, mas a irmã, tudo isso assim é. Volto a dizer, é pouco ou muito, tá? Mas você nunca sai ao se expor às virtudes deste mundo sem nada. Então há um peso espiritual. Então como é que a gente faz então, irmã? Na prática, eu não sei como fazer totalmente, mas eu vou compartilhar com você aquilo que eu e meu esposo concluímos. Primeira coisa que a gente foi tirando cada vez mais, exatamente por causa da reação que a gente via neles, a gente foi diminuindo até praticamente o zero na nossa casa. E aí vem a pergunta que as crianças são que mais me fazem. Mãe, a gente vai fazer o quê? Não tem o que fazer, mãe, eu tô aqui, não sei o quê, o que a gente faz? Fica perturbando a gente. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. A minha realidade, vou abrir meu coração aqui familiar, a minha realidade e a minha sugestão, porque não se é a realidade minha, é a única coisa que eu posso sugerir, não é? Então vamos lá, o que a irmã Manuela vive? Como ter um altar em nossa casa hoje? É a minha tentativa realística. Primeiro, busque mais programação na igreja, irmão. Eu digo que nós abandonamos os cultos de oração e doutrina da igreja, como povo, como Assembleia dos Santos. Nós abandonamos, irmãos. E não tem só o culto da terça ou da quarta, né? Dependendo da igreja, é um dia diferente. Não tem só muitas igrejas nossas. E olha, dá graças a Deus, você que tem igreja que tem programações para os adolescentes, tem programação para os jovens, tem programação de coral. Irmão, se você quer ter um altar na sua casa e o que a igreja tem, aproveite, escute, por favor. Vou tocar de que de tamanho para você me escutar e olhar para o meu rostinho aqui. Por quê? Os últimos 2 anos e meio, eu estou como peregrina. Eu saí de uma igreja que era a minha casa espiritual, que tinha muitas programações, irmão. Eu cresci espiritualmente numa igreja que, irmão, era direto. Eu acho que a gente tinha um dia na semana que não tinha nada para fazer na igreja. O resto estava lá e eu estava lá. Ok? Era uma benção. Às vezes a gente se questionava, mas a verdade é que era uma benção. E hoje eu sei porque na minha igreja que eu estou atualmente, eu estou numa igreja de contexto americano. Todo mundo fala inglês lá, é só americano. Por onde eu estou, por causa de onde eu me mudei, onde eu estou no presente momento, né? Então, é um culto por semana, irmão. É domingo de manhã e é só. Não tem mais outro, não. Aí, tem um culto de varões e de homens, né? E de mulheres, uma vez por mês. E não é culto, irmão. É mais uma coisa social, uma conversinha assim, etc, etc. É isso, irmão. É um culto por semana. Então, se você tem mais, valorize, irmãos. E eu tenho saudade, e meu esposo também. Aí ele fica, né? Pouco a pouco ele foi entrando e o pastor dando oportunidades, ele já está na diretoria, já está na frente do trabalho dos homens e etc. E assim por diante, quando ele foi tendo, ele tem a oportunidade de falar, pastor, vamos fazer um culto de oração, pastor, a igreja, o senhor falou que a igreja precisa orar, porque a gente não faz um culto de oração e tal. Depois, irmão, de mais de 6 meses, assim, com sabedoria, né? Sempre insistindo, mas quando ele tinha uma oportunidade ali, outra lá, o pastor decidiu resolver ouvir o pedido do irmão Cícero. E qual foi a sua resolução? Nós vamos fazer um culto de oração a cada 3 meses. Então é para você rir mesmo, porque nós rimos, estamos lá fielmente nesse culto de oração. Por quê? Porque eu digo, mais programação é a primeira coisa. Você quer ter o que fazer, irmão? Então, se tem programação na igreja, vai para a igreja. Segunda coisa, devocionais em casas, mesmo que seja curto. Quando a gente não tem o costume de ter o culto do lar, e muitos de nós, por que não dizer a maioria de nós não temos, ok?
teoria a gente fala com beleza, mas a verdade é que a gente nunca conseguiu, tá? Vamos focar aqui na realidade. Muitos de nós, alguns têm. Alguns estão dizendo nessa hora, não, irmã, realmente é uma benção. Mas outros de nós, a gente tentou uma vez, não deu certo. Foi nós mesmo que demos para trás, é o cansaço, é isso. Eu digo, vamos voltar, nem que seja curto, nem que seja antes de dormir. Mas todos nós como família, vamos estar juntos, vamos orar. Né? O meu pastor, eu me lembro que às vezes que eu dormia na casa dele, meu pastor da infância, né? Na casa dele com a sua esposa e seus filhos, era de manhã cedo. Para mim era um esforço, na minha casa não existia isso. A gente de manhã acordava na última hora para sair correndo para a escola. Mas lá não, ele acordava toda a sua família, bastante tempo antes. Aí os meninos iam para um tempo de leitura bíblica separado, cada um, e depois eles se juntavam como família para ter uma curta palavra e também uma oração. Então o que eu quero falar para vocês é que qualquer coisa que funcione, mesmo que seja curto, que nós possamos fazer um devocional com a nossa família. Quero um altar na sua casa, mais programação. Tô falando para você, não tem ordem aqui. Eu tô só dando opinião daquilo que é o que eu tento fazer para minha vida, que para mim é uma maneira realística, tá? De ser crente de verdade em dias de hoje, irmão. Crente que deixa o mundo de fora, os ídolos de fora e tem uma casa santa. Quem diz amém? Terceira coisa é hino, irmão. Põe hino para tocar, né? Selecione bem os teus hinos, toma cuidado um pouquinho aí nesse sentido, pergunta ao Espírito Santo um pouquinho das coisas também, mas enfim, não vou trazer julgamento aqui. Põe hino, irmão, põe hino para as crianças cantarem, põe hino que os adolescentes gostam, põe os seus hinos, põe o hino do pai, põe o hino da mãe, etc. Põe hinos para nós ouvirmos. Veja que não é só isso, né? Nós temos programação na igreja, tem que ser incentivado, devocionais. Assista cultos ou pregações de ministérios sãos. Você conhece um pastor? Eu tenho assistido recentemente, eu tô no deserto aqui, né, irmão? Porque antes eu vinha de igreja todo dia, né? E agora eu tô tendo um culto por semana, então eu achei pela graça de Deus um ministério são, e a parte das pregações são recentes dos pastores que estão lá, né? E há pregações, inclusive, de um obreiro, do fundador deste ministério, que já está com o Senhor, partiu recentemente para o Senhor, mas que nas suas programações são veiculados para nós. Eu tenho sido muito abençoada, muito alimentada, e não é todo dia que eu assisto, mas pelo menos uma vez por semana eu coloco e os meus filhos assistem, dão glória a Deus, irmão, e estão ali ouvindo, né? Meu esposo dá glória a Deus, meus filhos estão de vez em quando, a menina já de vez em quando se alegra, né? Mas estão ali ouvindo, questionando, aprendendo da palavra de Deus. Outra coisa que eu faço na minha casa, trabalho com as mãos. Quando a gente não tem televisão, não tem as séries, ou seja, deixa eu ver se eu explico aqui. A gente está precisando dessas opções na minha casa, porque quando os meninos perguntam, mãe, a gente pode assistir isso? Mesmo que eles nem perguntam por outra coisa. Os filmes deles, as coisas deles, não. A gente pode assistir aquilo que eles já sabem que a gente tem uma chance da gente deixar. E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, o pai diz não. E agora a minha pergunta é, ok, o que a casa vai ficar fazendo? Depois que a gente janta, até a hora de dormir? Amém, irmão? Então eu estou falando na prática, o que a gente pode fazer aí? Eu vou acelerar aqui, porque o tempo já está se passando, né? Mas se você está feliz, dá um amém aí, né, irmã? Amém, graças a Deus, estou rindo um pouco com a irmã e estou vendo a minha realidade também. Então vamos lá. Trabalho com as mãos, o que é isso? Vamos limpar a casa, irmãos. A casa tá faltando, irmão, tá faltando limpeza, porque a gente não tinha tempo. Por que a gente não tinha tempo? Tá na mídia social, porque tá no telefone, porque tá na série, porque tá nisso e etc, na novela, o que quer que seja que tá aí. Vamos tirar os ídolos em nome de Jesus e vamos voltar a trabalhar, limpar a casa, fazer coisas com as mãos. O que mais? Conversar com a esposa, sair pra caminhar, conversar com a esposa. Eu tô saindo todo dia, meu irmão. Todo dia eu e meu esposo, eu pergunto se você vai, ele disse vou, graças a Deus. Então todos os dias agora, recentemente, a gente tem dado uma caminhada, não é, no fim do dia, e é ali que a gente compartilha nossos planos, as ideias, as conquistas, dê uma oportunidade para as crianças, um tempo que precisam, vão para a escola, etc, tem contatos com um e com o outro, dê um tempo para eles conversarem, provoque, né, uma conversação para que nós possamos ter dentro da nossa família. O que mais que a gente pode fazer neste tempo? Uma programação educativa, irmão, tem coisas que são educativas, né, não necessariamente bíblicas, não necessariamente do ministério, mas que são educativas para a família. E a última aqui que eu dou, até como exemplo de coisas educativas, música e idiomas. Agora nós estamos começando as férias aqui, funciona exatamente o contrário do Brasil, né? O inverno e o verão é contrário, e agora a gente está começando as férias longas, então
E neste tempo, então, eu estou colocando eles mais acelerado em música. Nós encontramos uma programação, eu e meu esposo tocamos, mas assim, temos alguma ajuda, né? Através de alguns vídeos e etc. E eles estão interessados e crescendo muito na música. Então é uma oportunidade para que a família tenha isso, né? Aprendam a tocar. Quanta necessidade existe, irmãos? Eu estou dizendo isso por aquilo que eu tenho visto aqui nas igrejas, né? Igrejas pequenas, claro que as igrejas grandes geralmente têm mais ajuda, mais pessoas para trabalhar. Mas quantas igrejas pequenas necessitam de pessoas, né, para trabalhar na área da música? Por que não investir nos nossos filhos? São crianças, ainda aprende fácil, não é assim que a gente fala, né? Por que não ter o desafio de eu e você, casca grossa, né? Que sempre quis tocar, mas não consegue. Tudo bem, você vai devagarzinho. Eu já vou te passar na frente aqui para você. Vai ser difícil. Você vai dizer melhor desistir, mas vai uma notinha por vez, irmão. Vai 2 notinhas, vai 2 acordezinhos lá na viola, até você conseguir tocar um hino que você cante e toque, sua família cante. É uma bênção, uma alegria. Eu compartilhei com vocês aí, né? Algumas ideias práticas, realísticas, que são aquelas que eu uso na minha família. E apesar de nós falarmos brincando essas coisas, eu quero dizer com toda sinceridade e seriedade, é a única maneira que nós temos de ter um altar vivo na nossa casa. A realidade espiritual de quem deixa os ídolos, e os ídolos estão através dos nossos computadores, dos nossos iPads, estão entrando através de toda sorte de coisas do mundo. Se nós deixarmos ele de fora, e nós fizermos isso, o Senhor nos ajudará neste processo. Eu tenho certeza que Ele ajudará você, porque Ele está nos ajudando. Às vezes quando o meu esposo diz não para os meninos, eu gelo por dentro, eu digo, Senhor, e agora o que eu vou fazer com esses meninos? Porque às vezes Ele diz não, mas sobra para mim. Ter ideia e fazer esses meninos continuarem, nos deixarem ter alguma paz, né? São crianças pequenas, têm vida. Enfim, custa mais para nós, eu quero dizer isso. Mas a bênção de Deus tem sido uma realidade patente na nossa vida. E o preço que antes eu via, pelo pouco que eu deixava estes ídolos entrarem na vida dos meus filhos, não se compara. Nós temos paz espiritual agora. Volto a dizer, por um tempo, por questão de realidades que eu tive, eu deixei um pouco mais. E eu vi o preço espiritual na vida deles. Eu já vivi na minha vida um pouco mais de abertura e vi o preço espiritual da minha vida. Eu deixei estes ídolos. Glória a Deus. E estamos dentro da nossa casa, meu esposo e eu, deixando estes ídolos de fora. Está sendo difícil, é um desafio, custa para nós. Nós trouxemos algumas ideias aqui para você. Eu espero que você também, se você quiser, até no nosso comentário aqui embaixo, compartilhar alguma coisa que você faça com a sua família. Qual dessas ideias que nós compartilhamos é parte do seu dia a dia, que Deus nos ajude a termos o altar ao Senhor nos nossos lares, com a nossa família, para que a bênção de Deus esteja sempre lá até o dia da sua vida. Deus abençoe você neste fim de semana em nome de Jesus. Amém.